Nosso muito boa noite, que alegria chegarmos até você nesta noite de quinta-feira, uma quinta abençoada por Deus, nosso programa Mais de Deus, todas as terças e quintas, pelos canais oficiais da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Fique conosco que nós já voltamos. É isso aí, gente, todas as terças e quintas com um programa especial, uma meditação na palavra, uma entrevista, um bate-papo com alguém, com um pastor, um convidado, que sempre é bênção. Quero te incentivar a estar compartilhando nossa programação, estar também seguindo a gente nas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas, bem como te convidando a estar vindo nos visitar em uma de nossas reuniões na Igreja Encontros de Fé da cidade de Canoas, onde te receberemos com muito amor e com muito carinho. No programa de hoje, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com pastores do ministério, começando por Canoas. Nós vamos entrevistar hoje o pastor Osias e vamos ouvir um pouco mais sobre o seu testemunho de vida, a sua fé, o que ele tem a dizer e a compartilhar conosco no programa de hoje. Então, bem-vindo, pastor Osias. Boa noite, paz, tudo bem? Boa noite, paz, pastor, tudo bem? Boa noite a todos. Uma alegria te receber aqui, tudo certo? Tudo certo, obrigado. É uma alegria a gente estar aqui junto, poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Eu quero te fazer algumas perguntas. Quem sabe as pessoas nos conhecem de nos ver ministrar, estarmos presentes nos cultos, nos atendimentos, mas não conhecem muito a nossa história, a nossa vida. E meu desejo é a gente bater um papo com os pastores aqui, nos próximos programas, nas quintas-feiras, ouvindo um pouco o testemunho, a história de vida de cada pastor. Vamos lá, tua idade? 43, 43 anos. Fiz em fevereiro agora. Fevereiro, faz perto de mim, né? É. Dia 13. Ah, viu que eu lembrei? Eu faço dia 1º, Teco, dia 13. Legal. Tu é natural da onde? Eu nasci em Porto Alegre, morei a vida inteira aqui em Canoas, morei em São Paulo 2 vezes, mas em um período bem curto, mais assim, de curto. tempo. Osias, por que o pessoal te chama de Teco? Vamos lá, carinhosamente o pessoal te chama de Teco. Como é que a tua esposa te chama? Ela me chama de amor. Ah, tá bom. Mas em casa, quando precisa falar alguma coisa, é Teco mesmo. Teco mesmo. Todo mundo me chama de Teco. Teco. É tranquilo te chamar de Teco? Todo mundo. Segundo a minha mãe, é um apelido desde que eu comecei a falar, que eu chamava todas as coisas de Teco. A bicicleta era Teco, o livro era Teco, o meu melhor amigo era Teco, E aí todo mundo se voltou contra mim e começou a me chamar de Teco. Tá aí, ganhou esse estigma, esse apelido. Não saiu mais. Teco, que legal. Osias Winkler, né? Winkler, Osias é um personagem bíblico? Meu avô era metodista, E ele colocou o nome do meu pai, então, de Osias. Colocou o nome do meu pai e dos meus tios, Josias, Isaías, então, nomes, assim, ligados, à religião. E eu creio que é uma tradução, que ele tinha, onde Uzias era Osias. Sim, na Bíblia. Na rei, Bíblia. Exatamente. Exatamente. Tua profissão? Eu sou engenheiro, empresário, Hoje eu faço as 2 funções. Temos uma empresa de manutenção e fabricação de estruturas metálicas e sou engenheiro mecânico, de formação. Que legal. Casado, filhos, quanto tempo de casado? Nós fizemos 15 anos esse ano, Casado agora em com junho. Casado com a dona Bruna, Bruna Galeazzi Winkler. E temos 2 filhos, Antonella de 6 e Samuel de 9. Agora, daqui a pouco, eles já vão fazer 7 e 10 anos. Opa, é isso aí. Meio perto, agora é outubro, por aí, né? Novembro, Samuel e janeiro, Antonella. Novembro, isso mesmo. Maravilha. Tua conversão. Onde, quando, como? Minha conversão foi interessante. Eu me converti a partir da conversão do meu padrasto, Meu padrasto, mais ou menos em junho, julho do ano 2000, foi convidado então aí no Teatro Presidente, Ele estava indo para um bar, uma cachaçaria na verdade, Ele tinha esse hábito e tal, e um amigo, convidou ele muito insistentemente para ele ir então num culto no Teatro Presidente. Que era, no início, a sede da Igreja Encontros de Fé. O pastor Isaías, exatamente, estava ministrando lá. Exatamente, o pastor Isaías estava ministrando naquela noite
E ele entrou lá e foi tocado, né, fortemente pela presença de Deus. Chegou em casa transtornado pelo tipo de vida que ele vivia, né? Incomodado com tudo aquilo, e eu comecei a ver as mudanças, né, dia a dia do que estava acontecendo ali. Não estava entendendo nada, mas começou a me chamar muita atenção até o dia que ele me idade tu convidou. tinha? Eu tinha essa época 18, tinha 18 anos, né? Aí no final do ano ali, mais ou menos novembro, dezembro, eu comecei a ir em alguns cultos com ele, né? Comecei alguns cultos. Em fevereiro de 2001, então, aí eu me converti, tive encontros com Deus, nunca mais, né? Me desviei, nunca mais. Minha vida mudou completamente. Te batizou? Me batizei em julho de 2001. Né? Na Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus. Onde vocês congregaram um bom tempo da vida de vocês. Tu conheceu a Bruna também lá? Exatamente. Conheci a Bruna lá em 2007. Né? Nós ficamos ali, acho que 7 para 8 anos mais ou menos, né? E aí depois viemos para o ministério em 2009. Né? E tu veio junto com teu padrasto, tua mãe, mais ou menos isso, como é que foi? Eu estava noivo na época da Bruna, né? Já estava noivo quando viemos para o ministério. Em fevereiro de 2009, então a gente foi congregar na sede em Porto Alegre, né? Sentimos assim, né, um chamado de Deus. Eu ouvia falar das cruzadas e isso me chamava muita atenção, porque aquilo, né, acendia uma chama em mim, né? O amor pelo perdido, aquilo que a igreja nunca perdeu, o ministério nunca perdeu, né? O amor para aquele que sofre, né? Isso é o que me chamava a atenção, então, até o dia que a gente então tomou essa decisão de irmos para o ministério e servir, né? Então hoje vocês estão desde 2010, 2009? 2009, né? 16 anos. No ministério. Que legal, que bênção. E o chamado. Quanto tempo tu tens hoje como pastor no ministério? Agora, dia 1º de novembro, né? Eu vou fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos da nossa consagração. Antes, tu serviu como diácono? Servi como diácono há alguns anos, né? Sempre servindo em praticamente todas as áreas. Quais as áreas né? tu serviste aí, né? Nesse tempo aí? Nós servimos desde que entramos no ministério, né? A gente serviu com adolescentes, né? No estacionamento, em casais, eventos, né? De casais, desde a época da Major. Na verdade, assim, todo e qualquer evento a gente estava sempre, né? Envolvido, né? Os seminários que eram feitos, tudo aquilo que precisava ser feito, exatamente. Retiro de jovens, a gente também sempre ajudou muito na organização, né? Jantares, encontros, passadias, né? E aí depois mais voltado para a liderança de adolescentes, depois mais voltado também para a liderança de jovens. Tua esposa também ajuda? Minha esposa também sempre serviu na área das crianças, né? Sempre gostou dessa área, né? Nós, quando viemos para Canoas também, ela tinha essa chama, né? De servir com as crianças, né? Muito antes de ter filhos, inclusive. Inclusive, né? Ela até estuda bastante, né? Sobre pedagogia e tal, vai atrás dessas questões, né? Mais formais para ajudar, né? No servir, no crescer, né? Do trabalho em si, né? De educação cristã, né? Isso é interessante também, porque eu vejo nela assim um empenho, uma dedicação muito grande nessa área. Por falar nisso, o que é a família para ti? Família, eu entendo assim, né, que é onde a sociedade nasce, claro, né, mas é onde a gente torna uma sociedade mais saudável, mais correta, mais justa, né, e isso invariavelmente vai ser assim um pano, né, de fundo de uma sociedade que vai poder se voltar para Cristo, né? Quando uma família ela é saudável, uma família ela é temente, né, a valores, ela vai certamente ser mais aberta quando o evangelho chega, né? E aí a tendência dessa família, né, servir a Deus, temer a Deus e ser abençoada, né, e também bem-sucedida, ela vai ser muito maior, né? Acho que a família é o começo de tudo, né? Onde a gente, quando a gente consegue, né, implantar nos nossos filhos, né, valores cristãos, a gente certamente vai ter um futuro e uma descendência abençoada, né? Legal. O que é o chamado para ti? Falando sobre ser pastor, servir a Deus, o ministério,
do teu ponto de vista, teu, pessoal, tua interpretação bíblica, o que é o chamado para ti? Para mim, o chamado, desde que então eu fui, né, convidado e consagrado pelo pastor Demian, pelo ministério aqui de Canoas, sempre parecia algo, né, no sentido de servir uma comunidade, servir as pessoas, né, servir aqueles que estão aqui e aqueles que estão chegando. Sempre teve esse viés, mas depois a gente foi entendendo que isso é muito mais complexo, é muito mais abrangente, né? Que isso atinge literalmente todos os aspectos da nossa vida, né? É o Teco que acorda de manhã cedo, né? E a última coisa que o Teco vai fazer antes de dormir, né? O que eu escolho fazer nas minhas férias, nos meus finais de semana, né? Com a minha família, com todas, né? Os aspectos do meu dia a dia, da minha rotina, né? Tudo isso hoje é voltado para o meu chamado, né? As minhas escolhas, né? Se eu vou investir mais, né, profissionalmente em uma área ou outra, isso hoje está sujeito ao meu chamado, né? Porque eu entendo que o reino de Deus é maior, as coisas eternas são superiores às coisas materiais, né? As coisas que não perecem. Entendo, né, que hoje não sou somente um peregrino aqui, né, mas sou uma pessoa comprometida em não só também proclamar o reino de Deus, mas ser representante desse reino aqui, né, como pessoa, como família, e também transmitir isso para os meus filhos, né, para a minha família e todos aqueles também que a gente convive todos os dias. Acho que o chamado, né, é entender que a gente nasceu para servir as pessoas, né, levar o Evangelho de Cristo, né, e para que através da nossa vida, do nosso andar, do nosso falar, essas pessoas enxerguem a Cristo, né? Isso em todos, né, em todos os dias, né, em todos os momentos, todos os segundos, em todas as relações que a gente tem, né? Maravilha. Tem algumas perguntas ainda, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Maravilha. Teco, hoje em que área tu estás atuando no ministério? Eu hoje sirvo junto aos casais jovens, né? A gente tem um grupo ali de casais que estamos nos reunindo, tem sido uma bênção, inclusive, né? Agora de manhã cedo já estava, né, um amigo novo a partir desse trabalho me chamando, fazendo perguntas bíblicas, né? O que faz, o que não faz, né? E é legal, assim, porque é um terreno muito fértil, né? É um terreno muito fértil, onde a gente vê, assim, o resultado daquilo que a gente faz muito rápido, né? A gente serve também, né, ajudando em outras áreas, né? Sim. Projeção, os cultos, né, as lives, e todas, na verdade, as programações, né, quando tem, a gente tá aí para servir também. Maravilha. Tua formação, né, espiritual, me fala um pouco. A importância da comunhão com Deus, estudo da palavra de Deus, conhecimento da palavra. Eu sempre que tive cursos, né, e seminários à disposição, eu sempre fiz todos, né? Eu nunca deixei um curso para trás, né? Lembro quando lançaram o curso da Word of Life lá em 2011, da Suécia, lá na sede, né? Fizeste aquele curso? Fiz o curso. Foi um ano inteiro, né? Um ano inteiro, muito escola, legal, né? uma escola. Nós também fizemos depois alguns cursos com a Sociedade Bíblica do Brasil, curso de capelania, né? Cursos teológicos de diversas naturezas, né? Sempre que eu tive a oportunidade, e foi um curso ligado ao ministério que eu estava, sempre participei de todos, né? Eu acho que isso é um investimento, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Estar ali, né? Eu lembro que muito antes de eu ser casado, ter namorado, eu fazia todo o seminário de família, de casamento que eu podia fazer como solteiro, né? Porque eu sabia que um dia eu ia precisar disso, né? E eu acho que o conhecimento e a formação, né? Ele tem que estar sempre sujeito, né? Sujeito a uma visão, sujeito a uma direção espiritual. Onde Deus te dirigiu, te conduziu e onde tu estás inserido servindo, exatamente, né? Exatamente. E a partir disso, né, a gente tem que dedicar o máximo, né, de conhecimento. E até interessante, o senhor perguntou, né, sobre chamado, comunhão com Deus. Eu tenho meu devocional diário, né, individual, com a minha esposa, né, com os nossos filhos. Teco, um livro que tenha te marcado na tua trajetória, que foi importante para ti, que tu recomendaria? Acho que o livro que mais me impactou, assim, na minha vida, desde o início da minha conversão, tenha sido Um Vinho Novo é Melhor,
Ele é um livro de um missionário na África e ele conta assim algumas experiências e como principalmente ele começou a ter uma vida de jejum, né? E como essa renovação espiritual para ele era fundamental, né, no devocional diário, né? E por isso que o livro chama, né, Um Vinho Novo é Melhor. Ele fala, né, desse derramar do Espírito Santo diário que é necessário para todo cristão. Acho que o que mais me impactou, eu acho, né? E é um livro que eu já dei para muitas pessoas, né? Eu já devo ter dado uns 4 livros desses para amigos, e é um livro que eu sempre recomendo muito, gosto muito dele. Que legal. Como tu define fidelidade a Deus e fidelidade ministerial? Eu acho que fidelidade, né, a Deus é a fidelidade não só à pessoa de Deus, porque às vezes isso pode se tornar muito subjetivo, Sim. né? Mas é o propósito que ele esclarece através da palavra dele, né? Aquilo que ele entregou para nós, aquilo que nós entendemos que está claro, né, no texto e é que a gente precisa se dedicar a isso, né? Aquilo que Deus faz através da igreja, né, que é o ministério onde nós estamos inseridos, que é o lugar onde Deus nos colocou, o lugar onde Deus nos formou espiritualmente, né? Hebreus fala sobre essa também fidelidade ministerial, né? Sobre honrarmos os nossos líderes espirituais e andarmos nisso, né? Porque toda a sociedade, toda a cidade, né? Todo local ele vai ter contexto, ele vai ter momentos, né, culturais e às vezes nem tudo a gente vai entender, mas onde a gente, né, se mantém fiel àquilo que Deus está colocando na nossa mão para fazer, a gente faz aquilo com, né, a nossa maior capacidade de esforço e dedicação. Acho que isso eu entendo por fidelidade, né? Nós pegarmos e nos né, mergulharmos naquilo que Deus tem para nós no nosso contexto, né, de ministério, de cidade, de localidade e servir, né, com toda a nossa força, tudo aquilo que está à nossa volta também. Amém. Uma palavra de gratidão, uma palavra final. Amém. Eu acho que sou grato a Deus, né, por tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha família. Antigamente era só eu, né? Hoje são 4 pessoas, né? Eu, a minha esposa, são meus filhos, que estamos aqui nesse ministério também, nessa congregação servindo. Eu vejo o crescimento espiritual deles, eu vejo como é seguro nós estarmos aqui, né, educando eles e formando eles também como pessoas dentro de algo que Deus tem dado para nós, para Canoas, tem sido tão lindo, né? E eu só tenho só gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos colocado. A gente vê tantas coisas, né? Tantos absurdos, tantos abusos aí fora, né? E a gente, eu só posso ser grato a Deus por tudo. Agradeço a Deus pela vida também do pastor Demian, né? Os pastores aqui da cidade, nós são colegas, são amigos, né? São pessoas de verdade, pessoas que a gente, né, pode sair para jantar, fazer alguma coisa, né? São as mesmas pessoas. Isso para nós, assim, nos dá uma segurança, né, daquilo que Deus está fazendo. Porque não é algo de homens, não é algo, né, montado, mas é algo real. Né? E eu sou grato a Deus, né, pela oportunidade de estar servindo nesse ministério, estar servindo, né, nesse contexto, aprendendo muito, sendo formado, né, e os ajustes, né, vão só nos tornando pessoas melhores, né, e nos capacitando para aquilo que Deus tem ali na frente também. Amém? Amém. Bênção. Quero te agradecer a participação aqui no programa, né, dizer que tu é um amigo, tem sido uma alegria ter a ti e a tua família servindo conosco aí. Que Deus te abençoe cada vez mais, Teco. Amém. Pastor Obrigado, Teco, pastor Osias. É isso aí, né? É isso aí. Amém. Obrigado, pastor. Bênção de Deus, nós queremos orar, encerrando o programa e agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai, por este programa. Obrigado pela tua obra que tu realizou na vida do Teco, da sua família e todos aqueles que se entregam a ti. Nós abençoamos cada um dos que nos acompanham, abençoamos a família, a saúde, o trabalho, a vida espiritual, tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção de Deus, queridos. Programa Mais de Deus, chegando ao seu final. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas, curtir, compartilhar nossa programação também nas redes sociais. Obrigado à nossa equipe técnica. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Paz.